Muito bem, nosso tema de hoje, dando continuação aos nossos estudos no livro de Atos, capítulo após capítulo, versículo após versículo, nosso tema é: sendo usados por Deus de modo extraordinário. Sendo usados por Deus de modo extraordinário. E eu estou entrando hoje em Atos 19, do 8 ao 12. Atos 19, do 8 ao 12, nós vamos dar continuação aí ao capítulo 19 que iniciamos na última semana. Atos 19, do 8 ao 12, você que está em casa, pega a sua Bíblia, é bom que você também faça anotações. É muito importante, irmãos, que a gente venha para a igreja com a Bíblia e com a caneta, porque Deus quer nos falar algumas verdades que podemos esquecer. Então a gente vai lá, vai escrever, vai anotar. Se está com o celular, faça no bloco de notas também, para que você não perca de vista o que Deus tem para a sua vida. Atos 19, do 8 ao 12, a palavra nos diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero repetir essa frase que está até sublinhada. Quero você comigo, vamos lá comigo? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém, queridos? Amém, queridas? Em nosso primeiro encontro sobre o livro de Atos, ainda no ano retrasado, começamos a estudar Atos em 2018, eu levantei o fato de que o nome popular deste livro, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, deveria, na verdade, ser conhecido como Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Muitos teólogos dizem que esta deveria ser a nomenclatura popular deste livro, porque desde o primeiro capítulo de Atos até o 28º capítulo deste livro, o que nos é mostrado é a forma como homens comuns, como eu e você, cheios de falhas, pecados, temores, são usados de modo extraordinário, de modo poderoso pelo Espírito Santo, para levarem adiante a obra do Evangelho. Na verdade, o ator principal, o protagonista da nossa narrativa em Atos, não foi Paulo, não foi Pedro, foi o Espírito Santo de Deus que os capacitou a serem os grandes vasos nas mãos do Senhor. Nós, seres humanos, limitados pelo pecado que habita em nós, só podemos trabalhar na esfera do normal, na esfera do comum, no âmbito do ordinário. Mas Deus não é condicionado pelos nossos padrões de queda, pois a forma de Deus operar é no campo do sobrenatural, do extraordinário, do incomum, daquilo que não pode ser contemplado apenas por meras aparências. Este é o problema da igreja hoje de Jesus. Esse é o nosso dilema atual. Estamos presos a estatutos, a regimentos internos, a regras de diretorias eclesiásticas, a orçamentos. Só vamos até onde o nosso dinheiro nos permite ir. Só fazemos o que humanamente e materialmente podemos fazer.
A vida pela fé é uma realidade em extinção em nosso meio. Aquela passagem que diz que o justo viverá da fé não é mais conhecido na prática pela igreja do século 21. No século 19, houve um homem que abriu mão de toda a sua segurança física, do seu trabalho fixo e do seu sustento regular, para se aventurar a pregar o evangelho em um outro continente totalmente diferente do seu. Uma região completamente hostil à palavra do Senhor. O nome desse homem foi, solte a imagem dele aí, William Carey. William Carey, o sapateiro de Deus. A sua história é clássica em meio aos anais da história das missões evangélicas. Ele é conhecido mundialmente como o pai das missões modernas. E ele fala uma coisa simples, mas grandiosa no seu conteúdo. William Carey diz o seguinte: faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Ele se tornou célebre por esta frase também: faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Duas perguntas iniciais: que grandes coisas estamos fazendo para Deus neste exato momento? Segunda pergunta: que grandes coisas estamos esperando de Deus? Qual é a expectativa miraculosa, poderosa que você tem da parte do Senhor na sua vida? Dentro do texto bíblico que lemos inicialmente, há uma expressão que eu pedi que vocês repetissem, a qual eu quero me apegar nesta noite, que foi a que disse assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. E olha, milagre é uma coisa especial, é ou não é? Milagre é uma coisa sensacional, mas o texto enfatiza, o texto é redundante. O texto, ele dá aí uma ênfase maior. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, mas não eram quaisquer milagres, eram milagres o quê? Extraordinários. Extraordinários. Ora, nós temos dito aqui desse púlpito que Deus não tem filhos especiais, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem uma elite sacerdotal na igreja que Ele escolheu adotar para si, e um grupo menor, um grupo inferiorizado que apenas come das migalhas. Não. Ou seja, o meu nome, o seu nome, poderia estar escrito nessa passagem no lugar de Paulo. Poderia estar assim: Deus, pelas mãos de Adilson, faz coisas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Joana, faz coisas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Neia, faz coisas extraordinárias. A questão é: nós queremos isso realmente? Nós temos esse anseio de sermos usados por Deus de modo incomum, de modo miraculoso, de modo extraordinário, como diz o texto? Eu quero apresentar agora, com base no texto, duas verdades sobre os milagres que Deus quer operar através de nós. E eu espero sinceramente que a sua vida esteja sendo inspirada por essas palavras, em nome de Jesus. Primeira verdade dessa noite, pode soltar aí, pode avançar aí. Os milagres do Evangelho não podem ser separados da pregação desse mesmo Evangelho. Vou repetir: os milagres do Evangelho não podem ser separados da
pregação desse mesmo evangelho. Vamos então adiantar aí, Atos 19, do 8 ao 10, para a gente voltar para o texto que a gente leu, a parte que nos interessa para essa primeira verdade. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Olha aí, Paulo de novo na sinagoga, onde ele disse que não iria mais. Ele tinha sacudido o pó das vestes, dizendo que não pregaria mais para os judeus. Mas olha aí, Paulo de novo pregando para os judeus, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, ou seja, falando mal de Jesus, falando mal da igreja, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha que coisa maravilhosa. O texto começa dizendo que Paulo, por 3 meses consecutivos, ele pregara o evangelho na sinagoga, no local tradicional de reunião do povo judeu. E depois de ter experimentado alguns contratempos por lá, ele mudou para uma escola particular, a escola de Tirano, onde por 2 anos inteiros, ele anunciara ali a palavra de Jesus. Nesse contexto de ensino e pregação, com esse pano de fundo da anunciação do evangelho, foi que os milagres realizados por Paulo tomaram corpo. Eu quero que você se prenda a esse pensamento. Eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Tanto na vida de Jesus, como nas vidas dos apóstolos, os milagres sempre foram consequência da anunciação do evangelho. Nunca foram fatos isolados em si. Os grandes homens de Deus, ao contrário dos evangelistas famosos de hoje, eles não tensionavam realizar grandes cruzadas de sinais e maravilhas, de curas e milagres, mas o que acontecia é que os milagres realizados por eles eram uma forma de comprovar o poder do evangelho que eles pregavam. E as duas coisas, pregação e milagres, andavam juntas, uma do lado da outra. Olhemos para Jesus, o nosso exemplo maior. Vamos ler aqui um verso que é considerado um dos textos bases da chamada missão integral da igreja. Vamos lá, Mateus 9,35. Mateus 9,35, olha o que diz. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e fazendo o que, irmãos? O que? E curando todo tipo de doenças e enfermidades. Isso é maravilhoso. Na sua caminhada de ensino e pregação do evangelho, milagres foram também operados simultaneamente por Jesus. Sabe o que nos falta hoje, igreja? Despojamento para pregarmos a palavra e deixarmos que Deus nos use como Ele quiser. Começamos a ser usados por Deus de modo extraordinário quando nós nos permitimos pregar o seu evangelho, quando nós somos arautos, mensageiros da sua palavra, quando nós levamos as suas boas novas onde quer que Ele nos envie. Aí milagres acontecem quando abrimos a boca, coisas maiores têm lugar na esfera de pregação do evangelho. Quando eu era líder da juventude da minha igreja de origem, lá no Rio de Janeiro, com 18 anos ainda, garotão ainda, jovem ainda, lembro-me que decidi desafiar aquela juventude de mais de 150 jovens a dedicarmos
uma semana das nossas férias de julho para pregarmos a palavra. E eu fiz uma propaganda, fiz uma movimentação tremenda. O objetivo era que todas as noites, durante uma semana, nós saíssemos pelos bairros periféricos da igreja, pelas favelas que rodeavam a igreja, pelos lugares mais complicados, e fizéssemos um arrastão evangelístico, batendo de porta em porta, entregando folhetos evangélicos, abordando as pessoas na rua, orando pelas pessoas. Uma juventude com mais de 150 jovens. Apareceu um. Apareceu um, meu querido Josué, meu irmão e amigo Josué. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, não tem tu, vai tu mesmo. Somos nós dois. E irmãos, por uma semana, nós entramos em cada beco escuro, em cada viela, em cada lugar isolado. Fomos em cantões que a gente nem sabia que existia ao redor da igreja. E olha o que Deus fez. Endemoniados foram libertos. Pessoas foram levantadas dos seus leitos de dores. Pessoas foram salvas pelo Evangelho, famílias foram restituídas. Entenda o que eu quero te dizer. O objetivo era panfletar, o objetivo era entregar um folheto, o objetivo era falar de Jesus. Mas quando nós começamos a caminhar com essa intenção, Deus começou a agir de modo extraordinário. Pessoas se manifestavam endemoniadas em nossa frente. Pessoas nos pediam para orarmos por enfermos. Pessoas confessavam Jesus como Salvador e Senhor, sem que nós fizéssemos apelos. Porque Deus começa a operar milagres quando nós abrimos a boca para anunciar a sua palavra. É isso que falta para a igreja hoje, irmãos. Sair do seu casulo, da sua redoma, da sua zona de conforto e segurança. É isso que nos falta hoje, irmãos. E Deus vai começar então a derramar do seu Espírito a partir do momento que dermos o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto e daí por diante. Segunda verdade. Os milagres não são regra, mas exceção. Eu não quero aqui jogar um balde de água fria em você. Eu estou te convidando aqui nessa noite a buscar por milagres, a crer em milagres, a estar ansioso por coisas extraordinárias. Mas sinto lhe dizer uma coisa: os milagres não são regra, mas exceção. Se milagre fosse regra, não era milagre. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se milagre fosse uma coisa normal, não era milagre. Milagre é aquilo que acontece além das nossas expectativas. Milagre é uma coisa épica, memorável, marcante. É um acontecimento surpreendente. Entenda isso. Vamos lá. Continuando o texto, olha o que diz. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Olha que coisa. A palavra extraordinário significa aquilo que é além do comum. Ordinário. O que quer dizer a palavra ordinário? Comum. Simples, extraordinário, além do simples, além do comum. No texto é dito algo grandioso. Paulo estava tão cheio do Espírito Santo de Deus a pregar a palavra, que as pessoas pegavam os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, para colocarem sobre os doentes, e eles eram curados. Agora, olha aqui para mim, olha aqui para mim, você que está em casa. Isso é uma exceção. Algo que Deus permitiu acontecer. Não foi algo que Paulo buscou, que isso fique bem claro para todos nós. Quer ver só, vamos aqui, vamos ser francos. Vamos ser francos aqui.
É todo dia que você consegue ver numa igreja um cego enxergar? Sim ou não? Hã? Mesmo nas igrejas mais carismáticas, do fogo puro, pentecostais, neopentecostais, é todo dia que você vê lá um cego enxergar? É todo dia que você vê numa igreja uma pessoa deficiente física, no caso um aleijado, se levantar? É todo dia? É todo dia que você vê numa igreja do reteté um mudo falar? Você vê isso com facilidade? Vamos ser sinceros, irmãos. Claro que não vemos isso com facilidade. É porque, como eu disse, milagres não são coisas comuns. Milagres não são coisas usuais. Isso acontece sim, claro que acontece. Mas não é algo que acontece no dia a dia. Não é algo que acontece momento após momento. Temos que ter maturidade para entendermos algumas realidades. Eu fico olhando para alguns homens que dizem ser de Deus hoje, e eu vejo um comportamento totalmente contrário. O oposto. Uma autopromoção a partir de objetos pessoais que se tornaram santificados por eles mesmos como objetos miraculosos. Quer ver? Solta a imagem aí. Você conhece bem esse cidadão. Como é que é o nome dele? O apóstolo Valdemiro. Ele ficou famoso pelos lenços suados que ele jogava para o povo, inicialmente, para que milagres acontecessem. Hoje os lenços são vendidos pela igreja. Ele ficou famoso agora na época da pandemia, no auge do coronavírus, pelo feijão miraculoso. Lembra da história do feijão? Quem foi que viu aí? O feijão da prosperidade. Ele está sendo julgado, sabia disso? Pelo Superior Tribunal Federal por causa desse falso milagre, ou dessa falsa anunciação. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender. O apóstolo Valdemiro, ele é um representante de um movimento conhecido como neopentecostalismo. E os pentecostais, os neopentecostais, são nossos irmãos em Cristo. Amém, meus irmãos? Creu em Jesus, não importa a denominação, é crente, vai para o céu, é habitado pelo Espírito Santo, mesmo que tenha divergências doutrinárias em alguns pontos não essenciais, mas creu em Jesus como Salvador e Senhor, vai para o céu. Só que nós não podemos fechar os olhos para algumas realidades. Eu tenho que ser franco com vocês. O neopentecostalismo representa um retorno ao catolicismo medieval. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana medieval criou a prática da chamada venda das indulgências. Quem estudou história sabe do que eu estou falando aqui. Eram objetos considerados mágicos e que trariam bênçãos sem medida, já na terra e muito mais no céu, sobre as pessoas que comprassem tais objetos. Que objetos eram esses? Pedacinhos da cruz de Cristo, fiapos do cabelo de Jesus, dentes dos apóstolos Pedro e Paulo, do mártir Estevão. Então, quem comprasse alguns desses objetos tinha a alma liberta do inferno, tinha a salvação de toda a família, tinha prosperidade física aqui e agora. Era isso o que se cria na Idade Média. Porém, apesar de tais exageros, eu quero insistir nesse ponto. Escute o que eu vou dizer. Deus continua sendo um Deus de milagres. Deus continua sendo um Deus de sinais e prodígios. Deus continua sendo um Deus de feitos extraordinários. Mas esses feitos extraordinários não têm hora nem data marcada pelo ser humano. Eles são realizados pela soberania de Deus, no tempo de Deus, muitas vezes sem que o agente humano tenha qualquer domínio sobre isso. Você não marca a hora de um milagre acontecer, é Deus que marca na soberania dele.
A nós só compete receber e sermos usados quando Ele nos quiser usar para que esse milagre aconteça. Você entende isso, meu irmão? Há muita gente forçando a barra aí. Há muita gente enganando o povo de Deus. Há muita gente ludibriando, iludindo pessoas que são sinceras na sua fé, mas que não têm discernimento, acreditando em qualquer conversinha, em qualquer papinho. Como se levantou gente nessa pandemia para enganar o povo, para ganhar dinheiro às custas da boa fé do povo. Vamos a mais um exemplo bíblico de como Deus trabalha de modo extraordinário. Vamos lá? Atos 5, 12 ao 16. Atos 5, do 12 ao 16. Estou voltando num texto que a gente já leu, logo no começo dos estudos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Escute isso. E os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha aqui para mim, você que está em casa. Novamente eu quero salientar isso, eu quero reforçar isso. Pedro não buscou esse tipo de manifestação espiritual, mas Deus decidiu usar Pedro ao longo da sua caminhada de pregação da palavra. Nem sempre Pedro foi usado dessa maneira. Houve situações em que Pedro se portou apenas como um homem normal, como eu e você. Houve situações em que Pedro até deu mau testemunho, errou em sua postura cristã. Quando, por exemplo, Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, que ele teve um pega pra capar, uma discussão ferrenha com Pedro, por causa de um mau comportamento, um mau exemplo que Pedro deu lá na igreja de Antioquia. Mais uma vez eu enfatizo isso. Eu quero ser redundante de modo proposital. Milagre não é algo natural, mas sim sobrenatural. E se é sobrenatural, não vai acontecer toda hora. Qual deve ser então a minha oração neste sentido? Como é que você tem que orar para que Deus o use de modo extraordinário? Senhor, eu estou cansado dessa vidinha comum que eu estou levando. Essa vidinha vazia do teu poder, essa vidinha michuruca da tua presença. Eu quero ser um vaso cheio do teu azeite, Pai, cheio do teu óleo ungido. Eu quero estar cheio do teu espírito. Eu quero ser boca tua. Eu quero ser as tuas mãos. Eu quero ser os teus pés. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero ver o Senhor agir por meu intermédio. Então, Deus, eu estou aqui. Eu sei que nem sempre as coisas vão acontecer como eu te peço. Eu sei que nem sempre as coisas vão ocorrer como eu espero. Mas Deus, eu quero estar na brecha. Eu quero ser usado na primeira oportunidade que o Senhor quiser me usar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso, meus irmãos. Eu já falei para vocês aqui algum tempo atrás de um missionário batista na Venezuela. Escuta essa história. Quem não ouviu, é muito interessante. Quem já ouviu, tem que relembrar. Um missionário batista na Venezuela, que se sentiu chamado para ir a uma das principais favelas da capital Caracas, capital venezuelana. Uma favela só, com barracos de zinco. Uma coisa feia, deplorável. E aquele homem começou a pregar, missionário batista, e Deus começou a fazer uma coisa diferente. Deus derramou sobre aquele servo dele, aquele missionário, um dom de curar. E pessoas começaram a ser, naquele ambiente pobre, decadente, sofrível,
começaram a ser curadas de doenças que eram muito comuns lá, tuberculose, pneumonia, AIDS, porque era um local muito promíscuo. E a igreja, que começou com aquele homem, com a mulher dele, em cerca de um ano, ela tinha mais de 1.000 pessoas frequentando. Em 2 anos, ela já tinha 5.000 pessoas. Começou com um barraquinho de zinco e tiveram que fazer uma mega construção no meio da favela. E Deus operando milagres, ficou conhecida em todo o país aquela igreja, pelas maravilhas e pelos sinais que ela operava. Um dia, num domingo comum, no momento de intercessão, que era onde o poder de Deus se manifestava, vários enfermos foram à frente, como de costume, para que o pastor impusesse as mãos sobre eles e orasse por eles. E quando aqueles enfermos vieram à frente, aquele pastor ouviu a voz do Espírito Santo assim: acabou. Acabou. Não houve mais nenhuma cura miraculosa naquela igreja. Das 5.000 pessoas que frequentavam normalmente aquela igreja, restaram mais 500. E quando aquele pastor não entendeu o que havia acontecido, a mesma voz que falou com ele no culto, falou à noite no quarto dele, quando ele clamava ao Senhor pela restituição dos milagres. Esse é o povo que eu te dei. Aquelas 500 pessoas que estão lá agora com você. Pastoreia aquele povo pela pregação da palavra. Amém, meus irmãos? Você entende isso? Os milagres acompanhavam a pregação e Deus permitiu que eles existissem para comprovar a eficácia da palavra que era pregada. Mas é Deus que marca o milagre e é Deus que fecha o milagre também, meus irmãos. Não somos nós. Sabe? Noite do recebimento do Espírito Santo, quinta da restauração do casamento perdido. Isso não existe, irmãos. Todo culto é encontro com Deus. Todo momento que a palavra é pregada, em que há oração, em que há louvor, é o momento de milagres acontecerem. Não tem que marcar nada. Isso não é bíblico. Finalizando a minha palavra. Para quem não estava bem, quando chegou aqui, até que me empolguei muito, né? O Ceni fica me olhando de cara feia. Só vejo os olhinhos dela por detrás da máscara. Me olhando com um olhar fulminante. Vou ouvir quando chegar em casa. Finalizando a minha palavra. Eu quero desfazer aqui qualquer possibilidade de um mau entendimento acerca do que eu falei. Para ser usado por Deus de forma extraordinária, diante do que você ouviu nessa noite, alguém pode ter ficado com a impressão de que é necessário largar tudo, fazer como a missionária Joana Angélica, viver só em prol do Evangelho, como o pastor Júlio, que saiu do Rio de Janeiro, veio para a Bahia, dedicar-se apenas a isso, a pregar o Evangelho, ir para algum campo missionário bem distante, ir lá buscar uma vida de poder. Não, irmãos, não. Nada disso é obrigatório. Tem muita gente que entende mal a sua vocação. Jovens que estão começando a sua caminhada com Deus, aí ficam empolgados: pastor, eu quero ir para um seminário, eu quero estudar teologia. Aí chega lá, até abandonar a fé, abandona. Há um esfriamento, um mau entendimento da sua vocação. Para ser usado por Deus, você não precisa largar o local que você se encontra hoje trabalhando, a sua ocupação habitual. Nada disso. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se está aí. Vamos lá, está aí sim. Deus atua de modo incomum, por meio de pessoas comuns, em situações comuns da vida. Vou repetir.
Deus atua de modo incomum, por meio de pessoas comuns, em situações comuns da vida. Sabe o que quer dizer isso? É lá na loja, Adilson, que você gerencia, que Deus vai usar você de forma extraordinária. Que você vai ser boca de Deus para pessoas que você nem imagina estarem passando por problemas e vão encontrar em você o conforto que só o Evangelho pode dar. É lá na hora, Hélio, que você está instalando a antena, que você começa a bater papo com o cliente, e ele começa a abrir a vida dele para você, que você vai ser usado por Deus de modo extraordinário, como você já tem sido. Você não tem largado nada, pelo contrário, você tem continuado no seu trabalhar, e você tem sido um missionário do Senhor, do jeitinho exato que você se encontra. Entendamos isso. Deus quer nos usar nas situações comuns da vida, como pessoas comuns que somos, para atuarmos de modo incomum. Então que a sua oração diária seja: Senhor, eu quero ser simplesmente usado por Ti. Eu não quero nada mais. Eu quero ser simplesmente usado por Ti. Porque se eu for usado pelo Senhor, eu vou encontrar o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, o verdadeiro propósito, que é ser tão somente um instrumento em Tuas mãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor.